Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Programa de Integração à Comunidade da Univag. Meu nome é Luan, vocês devem se lembrar de mim. Eu sou médico de família e médico também preceptor do programa. Hoje falaremos sobre dislipidemia. Então, dislipidemia a gente já associa ao sedentarismo, associa à alimentação cheia de gorduras, associa à gordura trans, associa ao tabagismo e ao etilismo, correto? Então, dentro dos fatores de risco para doença cardiovascular modificáveis, por si só, o colesterol elevado é um fator de risco modificável, né? Geralmente o colesterol alto vem acompanhado de alguma dessas outras fatores, e aí a importância da gente estratificar esse paciente e dar um tratamento adequado. Lembrar que as doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade nos países desenvolvidos, então se queremos ter melhores indicadores de saúde, temos que agir também no colesterol elevado, assim como em todos esses fatores de risco. Então, conceitualmente, o que são essas gorduras? O que são a gordura no sangue, né? Então, o organismo humano, os lipídios mais relevantes que nós precisamos são o colesterol, os triglicerídeos, os fosfolipídios e os ácidos graxos. O que são, então, aquelas moléculas redondinhas ali, que vão da maior para menor, né? Ou seja, da menos densa para mais densa? São as lipoproteínas, que é uma forma do colesterol ser transportado por um meio aquoso, que é o plasma. Então, o corpo desenvolve as lipoproteínas justamente para fazer esse transporte de substâncias que não seriam solúveis no plasma, correto? Então, as lipoproteínas são chamadas de lipoproteínas porque tem a parte lipídica e a parte proteica. A parte proteica são as chamadas carreadoras, apolipoproteínas. Então, para que serve o colesterol e os triglicerídeos no nosso corpo? O colesterol serve como precursora de hormônios, ácidos biliares, de vitamina D, faz composição da membrana celulares, permite a fluidez e ativação de enzimas. Então, o colesterol é importantíssimo. Os triglicerídeos também são importantes. São constituídos por ligação de 3 ácidos graxos mais uma molécula de glicerol e são a forma importantíssima de armazenamento energético no tecido adiposo e no tecido muscular. Então, aqui novamente nós temos a apresentação das lipoproteínas, desde o quilomicron, VLDL, IDL, LDL e o HDL. O HDL é aquela famosa, popularmente conhecido, chamado colesterol bom. Classicamente, o que a gente considera o colesterol ruim são todos os outros, mas principalmente o nosso foco vai ser o LDL, né? Qual que é a diferença entre eles? O que diferencia de um para o outro? É a sua composição percentual, né? O quilomicron ele já vai ter muito triglicerídeo, ele é logo depois da alimentação, é um transportador logo depois da alimentação dos enterócitos, passando pelo ducto torácico, né? E aí chegando no fígado. Já o VLDL ele já vai ter um percentual mais baixo de triglicerídeo, cerca de 60%, e 20% de colesterol. Já o LDL, que vai fazer esse transporte já dentro do fígado para a periferia, ele já vai ter 50% de sua composição moléculas de colesterol. E o HDL é uma lipoproteína de alta densidade, porque ele tem pouquíssimo colesterol, né? Ele tem pouquíssimo colesterol e ele já vai ser responsável por fazer o transporte reverso, pegar da periferia e trazer para o fígado. Então, conceitualmente, as dislipidemias vão ser um termo genérico e amplo que engloba uma patologia de desequilíbrio de qualquer uma dessas moléculas, né? Classicamente elevando as moléculas, mas
e diminuindo as moléculas boas. Então aqui estão alguns conceitos para entender a dislipidemia. Entender que a dislipidemia é uma doença assintomática, então na saúde da família, na nossa rotina de atenção primária, muita gente acha que o colesterol aumentou naquela semana e ele sentiu isso. O colesterol baixou naquela semana, então ele está melhor. Não é verdade. O colesterol, raramente ele apresenta sintoma. E quando ele apresenta, são devido a valores extremos, valores de colesterol total acima de 500, 600, e essa situação extremas acaba ocorrendo a deposição. A gente vai estar falando mais lá na frente. Então, se é uma doença que raramente apresenta sintomatologia, nós diagnosticamos, nós rastreamos através dos exames laboratoriais. E dos exames laboratoriais, o que define mesmo dislipidemia é o exame de lipidograma. Lipidograma também é uma palavra que acaba sendo ampla. Quando a gente pede lipidograma, varia de laboratório para laboratório, entender o que a gente está falando. Então, quando falamos lipidograma, nós estamos falando que o laboratório tem que pesquisar para a gente o quê? Na verdade, deve ser pesquisado o colesterol total, o HDL e o triglicérides. Esses são moléculas que o laboratório consegue medir de rotina, de fácil acesso e baixo custo. O LDL, geralmente os laboratórios utilizam uma fórmula que a gente vai mostrar lá na frente para calcular ele indiretamente. Isso é ruim porque por vezes não dá um valor 100% fidedigno, mas serve para a maioria dos casos. Alguns laboratórios sim podem medir diretamente a fração de LDL no sangue, né? E aí é um outro exame complementar. Sobre ainda um conceito interessante para a gente introduzir, é importante estratificar o risco da pessoa antes de intervir. Então, os valores não são apenas olhar para o exame e falar se a pessoa tem dislipidemia ou não. Olhar para o exame e olhar para a pessoa, né? Então, fazer a avaliação de risco. Qual o risco? O risco cardiovascular, né? O risco de complicação daquele paciente. E a dislipidemia é uma doença multifatorial no sentido de que seu tratamento envolve mudança de hábito de vida, alimentação, atividade física, parar de fumar, parar de beber. Então, por vezes, necessita de avaliação de outros profissionais para ajudar a gente. Então, apesar dos lipídios exercerem uma função fundamental no corpo, taxas excessivas levam ao prejuízo. E esse prejuízo é devido ao quê? É a aterosclerose. O que é essa aterosclerose? O aterosclerose nada mais é do que a famosa lesão crônica inflamatória dos vasos sanguíneos, principalmente arterial. Então, como se ocorre isso? O LDL, devido a ser uma molécula de tamanho reduzido, acaba atravessando o endotélio, atravessando e se acumulando ali, principalmente antes da lâmina interna. Então, ele vai levar a uma inflamação, vai se depositar ali e vai ativar uma cadeia inflamatória. Essa cadeia inflamatória vai chamar monócitos, macrófagos, interleucinas, fibrinas e vai ocorrer a formação e calcificação, né? Vai calcificando. É a famosa placa de gordura, placa ateromatosa. Essa placa, entretanto, o corpo tenta irrigar ela, fazendo uma angiogênese, mas a angiogênese dela não ocorre 100%, não ocorre uma irrigação adequada. Devido a isso, pode ocorrer instabilidade na placa, levando a sangramentos, que podem evoluir com coágulos, trombos, e depois evoluir para obstrução total, ativar a cadeia de coagulação e levar a obstrução total, que são os infartos de miocárdio, os derrames, né? Então, as consequências da aterosclerose vão desde angina, infarto, ICC, insuficiência cardíaca, derrames, insuficiência renal, doença vascular periférica,
todos esses são secundários à aterosclerose. Então, as dislipidemias com hipercolesterolemia, alteração de triglicerídeo ou colesterol total elevado, a principal complicação é a doença vascular aterosclerótica. E por que isso tem relevância? Porque ainda no Brasil, né, e nos principais países desenvolvidos, as doenças cardiovasculares são as primeiras causas de óbito, correspondendo a 27% das causas de morte no ano de 2015. Então, e cada vez mais a doença cardíaca isquêmica, a doença cerebrovascular, tem ganhado importância clínica e epidemiológica. Então, como nós vamos suspeitar? Nós já falamos que é classicamente assintomática. Entretanto, se a gente deixar para aparecer algum sinal de complicação, a primeira complicação pode ser um evento coronariano agudo, como 50% das pessoas que apresentam essa complicação, aí que vão descobrir que tem dislipidemia. Então, o que a gente tem que fazer é pegar pessoas assintomáticas que estão em risco cardiovascular e instituir para essas pessoas uma prevenção eficaz. Então, como que a gente descobre quais pessoas estão em risco? Fazendo cálculos de risco cardiovascular. A gente vai estar falando mais lá na frente. E aí, na história familiar, na anamnese, perguntar sobre algum parente de primeiro grau, seja ele homem com menos de 55 ou mulher com menos de 65, que teve alguma doença arterial coronariana. Não necessariamente só um infarto, né? Pode ser uma pessoa que já teve que colocar um implante, um stent, né? E não chegou nem a ter um infarto. Essa pessoa também vai ter um risco aumentado. Por quê? Porque a gente tem que suspeitar de componente genético para essa pessoa que pode estar envolvido. O quadro de hipertrigliceridemia pode ser questionado sobre a questão de pancreatite de repetição. Então, vai ser a pessoa que tem quadros de internação devido à dor abdominal prolongada, né? Isso pode ser secundário a uma hipertrigliceridemia importante. Não vai ser níveis de triglicéridos um pouquinho aumentados. Já seriam, a pancreatite de repetição seria secundária a um triglicérides importante elevado. Todos os pacientes com dislipidemia precisamos investigar se existem condições como medicações ou doenças que podem levar a uma dislipidemia secundária, né? E aí intervir nisso. Então, nós temos que pesquisar essas doenças e as medicações que o paciente está em uso. Das doenças, classicamente, as que elevam mais o colesterol, tem o hipotireoidismo, síndrome nefrótica, colestase e até anorexia. E das que elevam classicamente mais o triglicéridos, ou elevam proporcionalmente mais o triglicéridos, tem que ficar atento para diabetes, síndrome de Cushing, obesidade, etilismo, lipodistrofia, AIDS. Das medicações, dos medicamentos que interferem, existem vários medicamentos e cada um pode aumentar ou reduzir, né? Então, por exemplo, diuréticos e beta-bloqueadores aumentam triglicéridos, reduzem HDL. Anticoncepcionais e corticoides aumentam triglicéridos e colesterol. Inibidores de protease, medicações usadas, né, para infecção pelo HIV, aumentam muito triglicéridos, aumentam o colesterol. Anabolizantes aumentam o colesterol, reduzem HDL. Isotretinoína e ciclosporina aumentam triglicéridos, colesterol e HDL. Então, aqui foi como eu falei que a gente ia mostrar imagens no exame físico que a gente tem que suspeitar, né? Então, no exame físico, o médico de família e comunidade não pode deixar de avaliar a PA, estatura, peso, circunferência abdominal, ausculta cardíaca, pulsos periféricos. Então, nós estamos procurando aterosclerose. Esse paciente já pode ter sopro abdominal, sopro cardíaco. Classicamente, as dislipidemias, quando estão muito elevadas, como eu falei, podem cursar com o arco corneano, né, que é esse anel branco, opaco ao redor da íris, os chantelasmas, que são os depósitos de gordura ao redor da pálpebra, né,
E aí os xantomas tendinosos, xantomas tuberosos, tendíneos vai estar próximo aos tendões, e tuberosos são lesões cutâneas de cor alaranjada em regiões extensoras de joelhos e cotovelos. Então, para tratamento e para definição de dislipidemia, nós temos que olhar o risco cardiovascular desse paciente. O que é esse risco cardiovascular? Esse risco cardiovascular nós avaliamos a anamnese, fazemos o exame físico, vemos os fatores de risco, e aí nós chegamos ao risco desse paciente desenvolver ou não doença cardiovascular nos próximos 10 anos. Classicamente, foi usado o estudo de Framingham por muito tempo, mas as últimas diretrizes de 2017 já trazem para a gente usar o score de risco global. Então, o que é esse score de risco global? ERG. Ele vai estimar o risco de infarto, AVC, insuficiência cardíaca fatal ou não fatal, insuficiência vascular periférica nos próximos 10 anos. E aí vai dar uma estratificação de risco em paciente em risco muito alto, alto, risco intermediário e risco baixo. O Framingham só falava se o paciente era risco alto, intermediário ou baixo. Já esse traz a orientação da gente estar olhando para os pacientes de risco muito alto. Então, por isso acaba sendo mais fidedigno, porque esses pacientes eles têm que ter um tratamento diferente. Então, quem são esses pacientes? Os de risco muito alto são os pacientes que já possuem uma doença arterial aterosclerótica, né? Então, são eles os pacientes que já tiveram infarto, derrame, ou alguma doença vascular periférica, ou então apresentam uma obstrução de mais de 50% em qualquer território arterial. Já são pacientes de muito alto risco. Os pacientes de alto risco já vão ser aqueles pacientes que vão apresentar uma aterosclerose subclínica, vão ter aneurisma de aorta abdominal, pacientes que têm uma doença renal crônica, pacientes com LDL mais que 190 e os pacientes com diabetes que vão ter o colesterol entre 70 e 189 e tiver algum estratificador de risco ou doença aterosclerótica subclínica. Então, para os pacientes com diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2, que tem o LDL colesterol na faixa entre 70 e 189, que são muitos pacientes, a gente tem que olhar os estratificadores de riscos dele. Ou seja, a idade, se ele tem mais de 48 anos para homem, mais de 54 anos para mulher, se a diabetes dele já tem mais de 10 anos ou não, se tem familiar que tem uma doença cardiovascular prematura, se fumou pelo menos um cigarro no último mês, hipertensão, se tem síndrome metabólica, presença de albuminúria, se tem a taxa de filtração glomerular abaixo. Tudo isso são estratificadores de risco para esses pacientes de diabetes que colocam ele no alto risco. Também o paciente com diabetes ainda pode ser colocado no alto risco se através do rastreamento a gente vê algum desses exames, como ultrassom, índice de tornozelo braquial, presença de placas ateroscleróticas, na angio-CT de coronárias. Então, qualquer exame desses que der alterado, você também vai ter um paciente com diabetes já no alto risco. Então, o paciente diabético dificilmente ele vai ser risco baixo. Ele já vai cair praticamente no intermediário para o alto, ou muito alto risco, né? Os pacientes com risco intermediário são aqueles que têm um risco de 5 a 20% e de 5 a 10% no sexo feminino o risco de apresentar algum evento cardiovascular em 10 anos, né? Então, aí, como eu falei, diabéticos sem critérios de marcadores de risco que vão entrar aqui. Então, praticamente é o diabético que está perfeito, acabou de iniciar o diagnóstico, ele já cai no risco intermediário. Os pacientes de baixo risco vão ser os pacientes do sexo feminino e masculino com risco calculado em 10 anos de 5%. Então, vão ser aqueles pacientes que não vão apresentar nenhuma dessas complicações, são os pacientes jovens, né?
Então, como fazer esse cálculo? Esse cálculo ele já foi tabelas e hoje em dia ele é através de uma calculadora, de um aplicativo, né? Então, o próprio Congresso, né, as diretrizes, eles já fizeram de tratamento de dislipidemia, eles já trazem para a gente essa calculadora de estratificação de risco cardiovascular, que pode ser colocada no nosso celular, no nosso tablet, no computador mesmo, de fácil acesso, grátis. E o score de risco acaba sendo difícil de calcular de cabeça, mas a gente tem que ter em mente quais situações que a pessoa já cai ali no risco intermediário, para o risco alto, o que pesa a favor, o que pesa contra, né? Então, o score de risco é dinâmico, porque o controle do fator de risco, por meio das terapêuticas, acabam reduzindo o risco, né? Então, não é uma sentença que a gente vai dar para o paciente, né? Aqui você é alto risco, você vai ser para sempre alto risco. Não, devido ao tratamento que você vai ter, você pode reduzir esse seu risco. E aí, cada consulta, cada avaliação, a gente vai fazer novamente, né? Entretanto, a última recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia é que não se deva mudar a dose e intensidade do tratamento quando esse paciente alcançar a meta. Então, aí já está uma mudança de paradigma, que muitos pacientes, quando chegavam na meta, conseguiam ali deixar o LDL baixo, reduziam o peso, aí eles paravam de tomar a estatina. Então, na verdade, as diretrizes brasileiras já falam para a gente que não deve ser mudada a dose desse paciente depois que ele alcançar a meta. Então, aqui são os valores de referência e alvo terapêutico para perfil lipídico em adultos maiores de 20 anos, né? Então, reparar que uma pessoa de baixo risco, ela vai ter um colesterol LDL menor que 130. Já uma pessoa de risco intermediário, ela tem que ter um colesterol LDL menor que 100. Uma pessoa com risco alto, ela tem que ter um LDL colesterol menor que 70. Já a pessoa de muito alto risco, é um colesterol mais rígido ainda, menor que 50. Isso é interessante falar aqui, pontuar que esses valores eles vêm mudando nos últimos anos. Ainda existem laboratórios que utilizam referenciais antigos, né? E por vezes até vem lá LDL colesterol menor que 160, adequado, ótimo. Isso acaba confundindo um pouco o paciente. Então, cada estudo que sai é visto que quanto menor o LDL, melhor, né? Quanto isso da questão cardiovascular. Existem também uma questão de será que não teria um risco de deixar o LDL muito baixo, abaixo de 50? Na verdade, da parte cardiovascular não, só tem benefícios. E de outros fatores de risco não mostrou diferença entre baixar de 50 de baixar de 130 para 50, não mostrou grandes riscos para o paciente, né? Então, essa aqui tem que ser sempre bater na tecla, porque os valores estão sempre sendo atualizados, os estudos estão mostrando sempre novidades, e ainda, às vezes, ainda a gente pega laboratórios que ainda usam referenciais antigos, né? Então, a classificação etiológica de dislipidemia. A dislipidemia pode ser primária ou secundária. O que são dislipidemias primárias? Primárias seriam um distúrbio genético do próprio pessoa que causa a dislipidemia. Secundária ou a medicamento, ou a patologia, ou até o estilo de vida. Então, essa é uma classificação. A outra classificação que a gente pode usar é a classificação laboratorial. E aí, a classificação é de acordo com a fração de colesterol que está alterada. Pode ser uma hipercolesterolemia isolada, quando o IDL, o LDL, na verdade, é maior que 160, maior ou igual, você já fala que esse paciente tem uma hipercolesterolemia isolada. Se esse paciente tem só o triglicerídeo isolado, hipertrigliceridemia isolada, quando os outros lípidos estão no valor normal e o triglicérido está maior que 150 ou 175 se a pessoa não tiver em jejum. Vou falar de jejum mais lá na frente. Uma hiperlipidemia mista, ou seja, quando o LDL
e os triglicéridos estão elevados. E aí, o valor de triglicéridos também tem a questão se a amostra foi obtida em jejum ou não, né? E o LDL continua com o valor de 160. Lembrar que se o valor de triglicerídeo for maior que 400, os laboratórios que utilizam o cálculo de Friedenwald acaba não dando o valor de LDL, né? Então você vai considerar o valor não HDL. Então você pega o colesterol total, tira o HDL, e se ele tiver maior que 190 com o triglicerídeos também maior que 400, aí você tem uma hiperlipidemia mista. Existe também a situação onde a pessoa vai ter só o HDL baixo. Então, o quanto que é um HDL baixo? Para homens é menor que 40, para mulheres é menor que 50. Isso pode ser isolado ou em associação ao aumento de LDL e triglicerídeos. Então, aqui vamos falar sobre as formas genéticas da dislipidemia. Existem várias síndromes genéticas monogênicas que podem ser descritas, que já foram descritas, mas tem uma ocorrência rara. Padrão de transmissão dominante ou recessivo, em geral as poligênicas, que são as mais frequentes. E não tem esse padrão definido de hereditariedade, né? Então, apesar de ser menos frequente do que a dislipidemia secundária, em algum momento o médico vai se deparar com um paciente portador de dislipidemia genética. E quando que a gente tem que suspeitar? Quando apresenta alterações moderadas a altas, né? Então, se esse paciente já aparece com uma alteração altíssima, não explicada pelo quadro clínico dele, ou seja, um paciente que não tem obesidade, não tem diabetes, e já aparece com aqueles colesteróis altos, você tem que suspeitar de forma genética de dislipidemia. Dentre as dislipidemias, vamos falar genéticas, existe a hipercolesterolemia familiar. A hipercolesterolemia familiar é uma doença hereditária que ela é autossômica dominante, caracterizada por concentrações de LDL plasmática aumentado e risco considerável de doença arterial coronariana precoce, né? Então, os valores de LDL são elevados e a principal característica da hipercolesterolemia familiar, resultante a mutação de genes que determinam essa concentração de LDL. Então, existem dois tipos de hipercolesterolemia familiar. Existe o homozigótico e o heterozigótico. O heterozigótico, que é o mais comum, na verdade é uma doença que acaba sendo bem comum. São valores acima de LDL maior que 190 e mais de 160 para crianças e adolescentes. Isso porque a pessoa já nasce assim, então ela já desde a infância vai ter essas lesões, né? Então, a prevalência vai variar entre 1 a 200, 1 a 500, então, pelo contrário, uma doença que é bem comum, né? Dependendo do critério diagnóstico e se a pessoa vai ter, do efeito fundador seria se aquela região tem alguma população de risco que tem mais ou menos naquela comunidade, então pode ter uma transmissão genética mais intensa em uma comunidade ou em outra, né? Então, na infância e adolescente, os pacientes são assintomáticos, mas as manifestações clínicas já podem aparecer com ateroscleroses precoces, né? Então, com 8 a 10 anos de idade, já pode ter uma aterosclerose subclínica, com calcificação coronária em 25% dos jovens. O diagnóstico é baseado nos valores de LDL e no histórico familiar de doença arterial coronariana precoce, né? Lembrando que o que a gente considera um histórico familiar de doença coronariana precoce, né? Homens que tiveram um familiar de primeiro grau que teve uma doença coronariana de menos de 55 anos e mulher menos de 65 anos. Existe, então, como eu falei, a homozigótica, a hipercolesterolemia familiar homozigótica, ou seja, quando a pessoa tem os dois genes, né, herda os dois genes com essas mutações, e aí essa é muito mais rara, estimado em 1 para 1 milhão na população ao redor do mundo. Então, caracterizada por um nível de LDL elevado e aterosclerose presente já na primeira infância.
envolvendo arco aórtico, região supraórtica, válvula aórtica, hóstios coronários. Então essa criança, ela já ali na primeira infância já vai ter a aterosclerose. Então vai resultar no paciente com angina pectoris, infarto miocárdico, morte súbita antes dos 30 anos. Então, como eu falei, são os dois alelos mutantes do gene e geralmente vão ser LDL colesterol maior que 500 e quando é tratado às vezes maior que 300. Então é uma doença bem mais rara e bem mais agressiva na questão do colesterol. E aí, como fazer o diagnóstico da hipercolesterolemia familiar, né? Existem os critérios diagnósticos da sociedade holandesa, tá? E aí, o que a gente tem que saber aqui? São saber que no exame físico a pessoa vai ter xantomas, arcos corneanos com menos de 45 anos, nível de LDL maior que 300, maior que 250, maior que 189. A gente já vai fazer um score e vai pontuar um diagnóstico de certeza, de provável, de possível, para mim embaixo, né? Outra coisa que é importantíssima, fundamental nesses critérios da sociedade holandesa de colesterol é a questão do histórico familiar. Então, eles batem muito na tecla que o histórico familiar do parente de primeiro grau portador de doença vascular coronária prematura, ou então um parente adulto com colesterol maior que 290, ou então um parente de primeiro grau portador de xantoma, ou então um parente de primeiro grau menor de 16 anos que já tem o colesterol elevadíssimo. Então, tudo isso já vai dar uma pontuação. Então, a importância. E aí, também não precisa ter decorado, existe também o aplicativo, né? Então, devido a ser uma doença extremamente frequente, ou seja, que a gente pode encontrar facilmente, que não é rara a hipercolesterolemia familiar, nós temos que estar atentos e ter esse aplicativo em bolso. A gente às vezes não precisa decorar todas as pontuações, mas ter junto com o score de risco global, ter esse aplicativo de hipercolesterolemia familiar para fazer o diagnóstico precoce desse paciente. Então, ainda existem outras doenças genéticas que causam uma elevação clássica dos triglicérides, né, que a gente tem que ficar atento. Principalmente as doenças mais frequentes, que são a hiperlipidemia familiar combinada, que vai cursar também com VLDL elevada, LDL elevada, né? E a hipertrigliceridemia primária simples, que vai ter também a VLDL elevada, né? Todos eles vão ter riscos elevados, né? Principalmente se o LDL estiver elevado, risco cardiovascular, tá? Ficar atento para sinais de xantomas, xantelasmas, né? Que podem ser uma manifestação clínica dessas doenças genéticas, ok? Então, aqui falando já das dislipidemias secundárias, nós temos, né, o que acontece com o colesterol, com HDL, com triglicérides, aqui para cada doença em específico, né? Então, olhar que a diabetes ela eleva o triglicérides, ela reduz o HDL, né? A pessoa que fuma reduz também o HDL, a pessoa sedentária ela eleva o colesterol, reduz o HDL, aumenta o triglicérides, né? Então, pedir para a pessoa se movimentar, deixar o sedentarismo, aumenta o HDL, né? Uma insuficiência renal crônica também aumenta o triglicérides, aumenta o colesterol. Hepatopatia crônica pode aumentar de forma intensa o colesterol e até aumentar ou reduzir o HDL, né? Então, aqui uma tabelinha que está presente também nas diretrizes de tratamento de dislipidemia de 2017. Aqui os efeitos das medicações, como eu falei naquela hora, né? Os diuréticos aumentam o triglicérides, reduzem o colesterol HDL, metabloqueadores, a mesma coisa, anticoncepcionais, elevam o colesterol, elevam o triglicérides, anabolizantes, elevam o colesterol total, né? Então, ficar atento para essas medicações. Então, diagnóstico, como eu falei, às vezes um evento coronariano agudo é a primeira manifestação da doença aterosclerótica. Dessa forma, identificar indivíduos assintomáticos que estão mais pré-expostos é crucial para a prevenção efetiva e correta definição das metas terapêuticas individuais.
residuais. Então, novamente, falando aqui do lipidograma, como eu falei, né? Uma coisa importante que quero pontuar é que a diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2017 traz para a gente que o lipidograma não deve ser mais coletado em jejum. Não precisa ser coletado em jejum, né? Então, o paciente, o ideal é que ele mantenha a dieta habitual, para o estado metabólico dele e o peso esteja estável nas últimas 2 semanas. Então, não tem mais aquela questão de jejum de 72 horas, jejum de 12 horas, jejum de 8 horas, né? Isso vai impactar que, às vezes, a gente quer uma glicemia de jejum realmente, né? Mas se o paciente falar, não fiz um jejum correto, será que esse colesterol está errado? Não, a gente quer ver mesmo como você se alimenta habitualmente. E a gente sabe que o valor que altera com jejum rígido é o triglicérides. Se a pessoa fizer um jejum rígido, o triglicérides pode realmente ter reduzir no exame, né? Então, aí, exatamente a recomendação é que se o triglicérides estiver alto, maior que 440, recomenda-se repetir o exame com 12 horas de jejum, né? Também é recomendado evitar a ingestão de álcool e atividade física vigorosa nas 72 e 24 horas que antecedem a coleta de sangue. Tá. Aqui nós vamos falando sobre esse cálculo de Friedewald. É importante, como eu falei, porque alguns laboratórios realmente não mandam esse cálculo. É uma coisa simples que sempre é cobrado em avaliações. Então, o LDL ele é calculado através do colesterol total, menos o HDL, menos o triglicerídeo dividido por 5, onde o VLDL é calculado com o triglicerídeo dividido por 5. Essa fórmula funciona muito bem para estimar o LDL, desde que o triglicerídeo sejam até 400, como a gente tinha falado. Então, se o triglicerídeo estiver muito alto, acaba não dando para calcular o LDL por essa forma. Então, nós já entendemos que a dislipidemia, a importância do diagnóstico da dislipidemia antes de ocorrer uma doença cardiovascular e principalmente o quanto que a hipercolesterolemia familiar é mais comum do que a gente imagina. Então, a forma de fazer o diagnóstico precoce é através do rastreamento. O rastreamento pode ser universal ou em cascata. Universal é aquele que a gente faz para todo mundo. Em cascata, através de um paciente diagnosticado com hipercolesterolemia familiar, nós rastreamos os outros familiares. Então, o rastreamento universal seria indicado para todas as pessoas maiores de 10 anos obter uma análise do perfil lipídico, isso seguindo a orientação da diretriz de dislipidemia, né? Então, se a pessoa já tem um histórico familiar de colesterol elevado ou de doença arterial coronariana muito prematura, já poderia fazer o lipidograma na criança acima de 2 anos de idade, né? Ou seja, um rastreamento bem agressivo. Se a criança apresentar também xantoma, arco craniano ou um fator de risco, doença arteriosclerótica, também você vai rastrear essa criança, né? Aqui o rastreamento em cascata, como eu falei, envolve a determinação de um parente de primeiro grau que tem, né? E aí você vai fazer o rastreamento de todos os outros parentes de primeiro grau. E a chance de identificar uma outra hipercolesterolemia familiar, a partir de um caso índice, são 50% para familiares de primeiro grau e 25% nos de segundo, 12,5% nos de terceiro grau. Então, daí a importância de fazer esse rastreamento. Então, isso pensando na hipercolesterolemia familiar. Agora falando um pouco do ponto de vista coletivo, né, das dislipidemias secundárias, principalmente hábitos de vida. Do ponto de vista coletivo, a mudança do risco cardiovascular em nossas consultas, elas vão ter pouco efeito no global da sociedade. O que vai ter mais efeito vão ser medidas regulatórias para restrição ao consumo de tabaco, restrição à gordura trans, restrição à publicidade de fast food de criança, ou seja,
criação de parques, né? Então, isso vai ter um impacto realmente importante na doença cardiovascular do que a nossa consulta de 1 a 1, né? Isso é só para deixar aqui o questionamento, né? Então, às vezes, é uma medida muito mais efetiva taxar os cigarros, proibir fumar em público, que vai desestimular a pessoa a fumar, inaugurar parques, dar condições para que aquela pessoa faça atividade física, a gordura trans que não existe mais nos alimentos destinados às crianças, né, que deveriam ser proibidas, publicidade de criança que vende fast food com brinquedos também não pode ser feito, tudo isso tem um impacto na doença cardiovascular, às vezes até muito maior do que o nosso atendimento individual. Então, o nosso papel no atendimento, serviço de saúde, é uma abordagem que visa detectar e intervir principalmente os indivíduos de alto risco, né? Então, os indivíduos ali de risco alto, que tem que ser nosso foco, que esses se beneficiam, sim, com certeza, de uma estratégia já mais agressiva no tratamento. Então, como que é a abordagem do tratamento? Não tem como a gente falar do tratamento de dislipidemia sem começar falando de dieta, né? Ou seja, redução de gorduras, estímulo à atividade física, redução de álcool e de tabagismo, né? A dieta, das dietas que funcionam, a dieta que comprovadamente reduz a dislipidemia é a dieta mediterrânea, ok? Já as medidas farmacológicas a gente tem que decidir de acordo com a estratificação de risco cardiovascular, para decidir quando indica, quando não indica medicamentos para o paciente. Além da dislipidemia, né? Se já é uma dislipidemia familiar ou não, se é associada a triglicéridos ou não, HDL baixo ou não. Então, o tratamento não medicamentoso, então dieta isenta de ácidos graxos trans, que não trazem nenhum benefício para a nossa saúde, a não ser deixar a gente feliz, porque é gostoso pra caramba, mas a questão da dislipidemia não traz benefício e para a nossa saúde não traz benefício nenhum, né? Então, além disso, o consumo de menos de 10% do valor calórico total para ácidos graxos saturados e menos de 7% se a pessoa já tem risco cardiovascular aumentado. O padrão alimentar deve ser resgatado por meio de um incentivo à alimentação saudável, juntamente com a orientação sobre a seleção de alimentos, modo de preparo, quantidade e as possíveis substituições alimentares, né? Então, aqui falando sobre a questão dos ácidos graxos saturados, né, apresentam em função biológica, ok, mas tem que ter um efeito, tem que ver o efeito deletério. Então a gente tem que acabar trocando a nossa picanha por uma carne mais branca, por um salmão, por um camarãozinho, né? Usar os óleos de canola, óleo de coco, esses realmente que são ali os poliinsaturados, né? Principalmente os peixes, o salmão do mar, né? Os peixes de água salgada, aí que são os poliinsaturados, que é a famosa EPA e o DHA, que são encontrados peixes de água fria, eles já vão elevar o colesterol bom. Então, aqui novamente falando dos ácidos graxos trans, né, excluída da alimentação, porque eles aumentam o LDL e induzem a lesão aterosclerótica. Então, a gordura trans, a gente sabe que se o LDL normal já é ruim, né? Então o LDL com ácido graxo trans, com a gordura trans, é pior ainda. Então, sobre o triglicerídeos, a concentração do triglicerídeo já vai ser bem sensível à variação do peso corporal do paciente. E as alterações na composição da dieta já vai mudar ali a quantidade de triglicerídeo que aquela pessoa tem. Então, o controle de peso corporal é importantíssimo, que a pessoa consiga reduzir 20% ali, perca de 10% do peso, já resultando em 20% da concentração plasmática do triglicerídeo, né? Então, só de você corrigir isso, você já começa o tratamento para triglicerídeo. E colesterol também. Redução de bebida alcoólica, consumo
de bebida alcoólica não é recomendado para indivíduos com hipertrigliceridemia. Então, a combinação de excesso de etanol com ácidos graxos saturados potencializa e eleva a trigliceridemia. Então, confirmando aqui a atividade física, cessação de tabagismo, e aqui os impactos na modificação de vida. Isso daqui também é da diretriz brasileira de prevenção de aterosclerose, né? Então aqui a gente tem a redução de peso, quanto vai interferir no triglicerídeo, a redução da ingestão de bebida alcoólica, de açúcares, o aumento da atividade física, né? Então, já as medidas farmacológicas, quando iniciar? Todos os indivíduos de muito alto risco e alto risco cardiovascular, né? Aí você já vai fazer as medidas não farmacológicas junto com as farmacológicas. Os pacientes de risco intermediário e de baixo risco, no início da terapia, a gente já vai começar com mudanças de estilo de vida. Mudança de estilo de vida e a gente vai reavaliando de 3 em 3 meses, até atingir a meta. Atingiu a meta, faz o acompanhamento cada 6 meses. Então, falando mais sobre os medicamentos para a dislipidemia, nós vamos ter as medicações que agem mais no colesterol, outras que agem mais no triglicerídeo, né? E aí vai variar de acordo com a patologia. Então aqui nós temos novamente quando tratar, né, os pacientes com medidas farmacológicas. Os pacientes de muito alto e alto risco já vão iniciar com as medicações. Os pacientes com risco intermediário, depois do insucesso do tratamento não medicamentoso, que é mudanças de estilo de vida. Os pacientes de baixo risco, sim, sucesso após 6 meses de tratamento não medicamentoso. Paciente com triglicerídeos elevado, quando ele tem mais de 500 de triglicerídeo, ele tem um risco de evoluir para pancreatite. Então, devido a esse risco, os pacientes com mais de 500 de triglicerídeo, você já inicia de cara com terapia medicamentosa para ele, né? E aí, evitar o uso concomitante de estatinas e fibratos, principalmente se o fibrato for gemfibrosila, pelo risco de rabdomiólise. A gente vai falar mais um pouquinho lá na frente sobre as associações. Então, das medicações que atuam no colesterol, classicamente estão as estatinas. As estatinas que são a primeira escolha, fácil acesso, que os pacientes já conhecem, tem no SUS, tem na farmácia popular, né? Então, eles atuam onde? Eles são inibidores da MG-CoA redutase, uma das enzimas de síntese intracelular de colesterol. Elas são administradas via oral em dose única diária, de preferência à noite para os fármacos de meia-vida curta. Quais são os meia-vida curta, né? Simvastatina. Quais são os fármacos de meia-vida longa? Atorvastatina, rosuvastatina. A rosuvastatina e a atorvastatina, então, podem ser usadas em qualquer horário do dia. Mas aí, até classicamente, a gente recomenda que sejam dados à noite também. Os efeitos adversos no uso das estatinas são raros. O mais grave, né, são as rabdomiólises, mas pode dar hepatite, miosite, né? Então, a escolha de qual estatina usar e qual dose, né, depende da estratificação de risco. Por quê? Porque as estatinas, elas têm uma ação, de potência de ação diferente de uma para as outras. Então, para você ter, às vezes, um efeito de simvastatina, você precisa de alta dose, você com uma rosuvastatina em baixa dose você já consegue. Então, isso vai variar de estatina para estatina. E aí vai ter um quadrinho falando sobre os efeitos das estatinas lá na frente. Então, aqui novamente, como eu falei, depende da meta que você quer, né? Então, para pacientes de alto risco e muito alto risco, você tem que iniciar com uma estatina de alta potência. Já uma estatina de média potência seria com risco intermediário, né? Uma dislipidemia ali com risco intermediário, tá? Então,
Aqui falando quais são, né, as estatinas de meia-vida curta: fluvastatina, lovanvastatina e a simvastatina. Então, classicamente, a simvastatina que deve ser administrada de aqui, então, a potência das simvastatinas, né? Então, o que a gente considera uma intensidade alta, de alta potência? Atorvastatina 40 a 80, rosuvastatina de 20 a 40 e a simvastatina associado com ezetimiba. A simvastatina de 40 mais ezetimiba de 10. Então, uma simvastatina em doses de 40 mg, ela vai ter um efeito só moderado. Uma atorvastatina de 20 mg, né, de 10 a 20 mg, também vai ter um efeito moderado. E uma simvastatina de 10 vai ter um efeito baixo, tá? Então, essa daqui são as reduções esperadas. Você só vai conseguir reduzir mais de 50% do LDL do paciente com alta potência. Então, outro fármaco que a gente tem no mercado de fácil acesso é a ezetimiba. A ezetimiba, ela atua no fígado, mais especificamente no enterócito, fazendo com que, bloqueando o receptor de colesterol de entrar no enterócito. Então, vai reduzir ali o colesterol no fígado, né? Ela é uma droga, como eu falei, frequentemente associada com estatina, e o uso isolado é para quando tem intolerância à estatina, né? Então, um paciente ali que tem muita mialgia, né, que tem algum efeito grave ao uso da estatina, a gente usa a ezetimiba, né? Então, a ezetimiba pode ser empregada dose única de 10 mg, administrada a qualquer horário do dia. Então, a associação de estatina com ezetimiba permite reduzir 20% a mais os níveis de LDL, né? Então, a gente vai usar essa associação principalmente quando o LDL persiste elevado, apesar da dose alta, já com uma potência, né? Já nos casos de hipercolesterolemia familiar, também homozigótica, também vai ser uma opção terapêutica importante. Já vai ser, podendo ser a primeira. Aqui nós temos as resinas de troca, ou colestiramina, ou então sequestradores de ácidos biliares. Então, o efeito dele é ali no intestinal, ele vai grudar nos ácidos biliares do lumen intestinal. Ela é uma droga que não é absorvida, né? Então acaba sendo usada, podendo ser usada para criança, para gestante, né? Aqui já estão fármacos que atuam mais no triglicerídeos, tá? Dentro desses fármacos, o que a gente tem mais acesso são os fibratos. Mais acesso, entretanto, ainda são medicações que não tem no SUS, não tem via farmácia popular. Um valor médio moderado, né? Então pode ser desde um valor de 50, 60, às vezes R$30 por mês, né? Então tem que pensar nisso também, principalmente nos nossos pacientes do SUS. Os fibratos, eles são indicados para quando houver falha no tratamento de medida não farmacológica, o triglicerídeo continua elevado, mais de 500, e o paciente já tem uma dislipidemia mista, então você vai e passa o fibrato. Existem o benzofibrato, ciprofibrato, fenofibrato, né? E aí você tem que ver qual tem mais facilidade de acesso na região que você está atuando, né? Então, o único cuidado que a gente tem que evitar é a gingibrosida, porque ele, em associação com a estatina, pode dar rabdomiolis, né? O ácido nicotínico ou niacina, né? Uma vitamina, ela vai agir nos hepatócitos, reduzindo a síntese de triglicerídeo no hepatócito. Leva a uma menor liberação de ácido graxo livre para a corrente sanguínea. Então, eles são utilizados para pacientes com HDL baixo isoladamente, mesmo sem hipertrigliceridemia. E é uma alternativa ao fibrato, né? Outra opção que a gente pode atuar no triglicerídeo são os ácidos graxos ômega 3, tá? Que pode ser usado em altas doses, de 4 a 10 gramas ao dia, para reduzir o triglicerídeo e aumentar discretamente o colesterol bom, tá? As metas terapêuticas.
As metas terapêuticas realmente reduzir o LDL, o menor nível possível seria o indicado para todos, né? Então, principalmente visto que é o principal fator de risco cardiovascular. Então, os estudos têm mostrado, como eu falei, que quanto menor o LDL, melhor, né? Então, principalmente da parte cardiovascular, tá? E aqui nós temos as metas terapêuticas, né? De acordo com a diretriz de 2017 de dislipidemia, vai variar de acordo com o risco cardíaco, o score de risco global desse paciente. Pacientes baixo risco, LDL menor de 130, risco intermediário menor que 100, alto risco menor que 70, muito alto risco menor que 50. Então, além disso, nós temos o HDL, que é uma meta terapêutica para homens e para mulheres difere, né? Para homens maior que 40, para mulheres maior que 50, e o HDL em diabéticos maiores que 50. O triglicerídeo menor que 150 para todos os pacientes e lembrar do não HDL. O não HDL vai ser em situações que o triglicerídeo estiver muito alto, não vai dar para calcular, a gente vai utilizar o não HDL. Então, aqui falando um pouquinho de medicações que a gente tem mais fácil acesso, né, pelo SUS, então, umas recomendações de tratamento, uma hipercolesterolemia isolada, você pode fazer a simvastatina, dose padrão de 20 mg, como eu falei, medicação que encontra pelo SUS, administrado à noite, a dose vai de 10 a 80, lembrar que doses muito maiores de 40 não reduzem tanto o LDL e tem o risco de mialgia, né? Então, a gente não é legal ficar aumentando tanto, o ideal é mudar para uma estatina de mais alta potência ou fazer a associação com a ezetimiba. Uma hipertrigliceridemia isolada, como eu falei, se for maior de 500, nos municípios aqui em Cuiabá não há fibrato disponível pelo SUS, né? Os mais fácil acesso é o ciprofibrato, 100 mg ao dia. O fenofibrato, 250, o benzofibrato, 400 a 600 mg ao dia. Em caso de hiperlipidemia mista, a gente pode iniciar com fibrato se o triglicerídeo tiver maior que 500, né? E aí a gente fica só com estatina se esse triglicerídeo for menor que 500. Aqui, novamente, são os alvos terapêuticos, valores referenciais para alvos terapêuticos, né, para a população normal, né, então já trabalha um pouco de colesterol total também, né, que teria que ser menor que 190, né, então ficar atento para a questão de jejum, como eu falei, que interfere só no triglicerídeos, né, e é até recomendável que não se faça jejum para fazer o lipidograma, tá? Então as metas de LDL e não HDL que a gente já tinha comentado. Aqui são metas terapêuticas de acordo com o percentual de redução, né? Então, pacientes de muito alto risco, reduzir mais de 50%, paciente de alto risco, reduzir mais de 50% também, né? Então, a gente tem que entender que as estatinas de moderada potência não vão atingir essa dose para pacientes de alto e muito alto risco. Infelizmente, são medicações que só via farmácia de alto custo, né? Então, a gente tem que preencher o formulário falando que é um paciente de alto risco para ver se consegue essa medicação pelo SUS, tá? Essa questão de redução percentual, às vezes, é um pouco complicado da gente ir fazer o acompanhamento. Então, lembrar sempre da questão que é mais fácil, principalmente que o paciente já está tomando estatina, de fazer essa meta de LDL pura mesmo, né? Como eu falei, muito alto risco menor de 50, alto risco menor de 70, né? E assim sucessivamente. Então, a rotina do atendimento, como eu falei, a repetição do perfil lipídico, né, nos 3 meses após o início do tratamento, e vai repetindo de 3 em 3 meses até atingir a meta. E aí, depois que atingiu a meta, você monitora de 6 em 6 meses para controle. Para você iniciar uma medicação, principalmente a estatina, no início, é bom você dosar, né, a secar, né,
creatinoquinase junto com as enzimas hepáticas, TGO e TGP. Por quê? Porque se essas medicações, se esses valores laboratoriais começarem a aumentar muito, né, indica que essa pessoa está tendo uma reação às estatinas. Estatinas são medicações, né, que têm uma segurança, né, mas tem que ser controlado, tá? Para evitar essa hepatotoxicidade. Então, quando avaliar a possibilidade de encaminhar esse paciente para uma avaliação, seja do cardiologista, seja do endocrinologista ou até mesmo do nutricionista para rever a alimentação daquela pessoa, né? Então, se seja falha terapêutica, basicamente você já avaliou mais de 3 lipidogramas, está fora da meta, às vezes vale a pena sim, pedir uma avaliação, nem que seja para o nutricionista mesmo, né? Para que as pessoas vejam se tem alguma coisa que está ali escapando à nossa visão, né, que o paciente, que o nutricionista pode interferir. Então, pessoas com doença coronariana sistêmica, né, pessoas que já têm, também vale a pena o nutricionista fazer essa avaliação para passar alterações em dietas, né. Encaminhar também crianças com alterações laboratoriais importantes, né, principalmente hipercolesterolemia familiar, isso pela questão da APS, às vezes a gente tem que fazer um controle muito mais rígido laboratorial dessa criança, fazer marcador genético, e a gente não tem acesso a esses exames na APS, tá? Aqui só para deixar sedimentado que as diretrizes trazem que mesmo o indivíduo com baixo risco cardiovascular, né, que tem uma meta ali de colesterol LDL menor que 130 e está ficando acima de 160 repetidas vezes, você pode já ponderar iniciar o tratamento com estatina para esse paciente, tá? Aqui as diretrizes trazem também que não são propostas metas para HDL e não se recomenda um tratamento medicamentoso visando especificamente o HDL, tá? Embora se reconheça a importância entre um maior nível de HDL e uma maior proteção de doença cardiovascular. E aqui as diretrizes também trazem, né, aquilo que a gente falou, que os pacientes com triglicérides maior que 500 devem ser tratados não pelo risco cardiovascular, mas sim pelo risco da pancreatite, tá? E se eles estiverem entre os valores entre 150 e 499, ele deve receber uma terapia individualizada, com base no risco cardiovascular e nas outras condições associadas que ele tem. Então, aqui nós temos o último quadrinho com um resumo das orientações para tratamento segundo o índice cardiovascular, o risco cardiovascular desse paciente, né? Tudo que a gente já havia falado anteriormente, ok? Então, assim finaliza a aula. Lembrar que muito do que eu peguei da aula, né, praticamente todas as orientações foram retiradas da Diretriz Brasileira de Dislipidemia para a Prevenção de Aterosclerose, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2017, tá? Lógico que a gente tem que ir atrás da fisiopatologia em outros materiais, mas lá também tem. Então, o ideal é ler toda a diretriz de dislipidemia, ok? Até mais. Tchau, tchau.